Olá, eu me chamo Everton e hoje eu vim tratar com vocês um assunto que pode ser familiar e ao mesmo tempo vocês podem ter algum conhecimento a respeito dele. Se você já assistiu Era do Gelo quando era criança, vai saber do que eu estou falando. Se você não assistiu, provavelmente você não teve infância. Brincadeiras à parte, o assunto que eu queria tratar com vocês é um pouco polêmico porque as justificativas e explicações para ele são apenas teorias, não existe. A ciência ainda não conseguiu de fato comprovar o que leva ele a acontecer. É um fenômeno planetário em escala global. E é por isso que muitas vezes ele é cabível de várias explicações, várias interpretações. E é por isso que neste vídeo eu só venho apresentar os fatos. As interpretações e teorias a respeito ficam por conta de vocês, ok? Eu estou falando do resfriamento global ou esfriamento global. O fato é, o nosso planeta já passou por 6 eras glaciais em 1 bilhão de anos. A última delas ocorreu há 60 milhões de anos e foi chamada de Era Cenozoica. O que exatamente aconteceu? A teoria explica, teoricamente, na verdade, a Europa, ela é um continente no nosso planeta que por si só já é muito frio, e isso é comum no inverno. Só que o que ocorreu foi que no verão houve uma falta de calor, o que motivou com que as geleiras se desprendessem dos polos nas montanhas e se espalhassem, causando ainda um nível muito maior de frio e congelamento. Os motivos. O nosso planeta ele já passa por vários ciclos de alternância entre mais frio e mais quente. Tanto é que existe a teoria do aquecimento global, que é uma versão contrária à nossa, a que eu estou explicando hoje. Existem muitos motivos que geram essas alternâncias entre mais frio e mais quente. Uma das teorias que justifica é a questão da a órbita terrestre e a sua gravidade. Sabemos que o nosso planeta ele tem condições perfeitas para o surgimento da vida. E essas condições são milimetricamente ajustadas. Por exemplo, a distância do nosso planeta para com o Sol, o clima, a atmosfera, tudo isso tem que estar em perfeito equilíbrio para poder haver o surgimento de vida. E se você desloca o eixo da Terra ou até mesmo a sua órbita ao redor do Sol um pouco mais distante ou um pouco mais perto, isso tem efeitos muito grandes no clima do nosso planeta. Mais perto significa uma quantidade maior de calor. Se afastando mais, podemos ter uma quantidade maior de frio. Então, o que a teoria explica que aconteceu na era Cenozoica foi que houve uma incidência muito menor de radiação solar, causando essa falta de calor no verão, no hemisfério norte do nosso planeta, tendo essa era glacial. Os únicos animais sobreviventes dessa era glacial são os mamíferos, não mamíferos, mas animais que possuem mais pelo e camada de gordura maior para poder sobreviver ao frio. Outra teoria que explica e justifica o resfriamento global é a de manchas solares, que eu vou explicar a vocês daqui a um momento. Agora, a pergunta é, estamos próximos de, ou haverá possibilidade de mais uma era glacial? E a resposta é sim. Aproximadamente em 2030. Como nós podemos saber isso? Estudando o Sol, que claramente é um dos recursos e fatores mais importantes para a manutenção da vida neste planeta. No Encontro Nacional de Astronomia no País de Gales, os cientistas discutiram a possibilidade de uma nova era glacial no ano de 2030. O estudo se baseou observando os movimentos solares e algo chamado manchas solares. Sabemos que o Sol ele tem ondas de radiação que chegam até o nosso planeta e que a temperatura do nosso planeta varia de acordo com a intensidade dessas ondas ou do número de radiação solar.
As manchas solares, elas são um fenômeno que ocorre na superfície do Sol, onde os fluidos solares se espalham para os polos do Sol e ocorre um esfriamento em determinada parte do Sol. Esse esfriamento é meio relativo, porque estamos falando do Sol, que é uma bola imensa de fogo. Então, as regiões mais frias do Sol podem chegar a 4.200 graus Celsius. Também esse estudo se baseia porque o planeta está começando a ter tendências a resfriar. Em 2009, por exemplo, houve a irradiação solar mais baixa em mais de um século. E nesse Encontro Nacional de Astronomia do País de Gales, eles apresentaram esse estudo também usando um computador muito potente, que é usado para mapear as manchas solares e o movimento do fluido solar para detectar as regiões mais frias, como eu já expliquei. E é esperado que exista uma mancha solar ou o acontecimento dela com previsão para 2030. As manchas solares, elas duram entre 1 a 100 dias e os seus efeitos são prolongados nos planetas ao redor do Sol, no seu sistema solar. Elas podem acabar fazendo com que o Sol perca 60% de sua atividade, ou seja, 60% menos de radiação. E isso pode durar até 2040. Essa perda de 60% de sua capacidade pode durar de 2030 a 2040. Então, esses estudos, a partir deles, comprovam que pode ocorrer uma nova era glacial de 2030 a 2040. Mais uma vez, lembrando, eu vim apenas apresentar fatos, como eu falei, um assunto muito polêmico, porque não há apenas teorias. Apenas teorias com base em fundamentos, mas nenhuma delas foi provada ainda. Afinal, faz 60 milhões de anos que ocorreu a última era glacial e não tínhamos tecnologia na época para poder pesquisar e registrar esses dados. Então, esses são os fatos que eu vim apresentar e obrigado.